Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Vamos dar aí. Hoje é a continuidade da disciplina de energia e meio ambiente, tá certo? Então logo vou compartilhar com vocês a aula de hoje. Só um minutinho, pessoal. Pois bem, né? Tá aí a aula de hoje, a apresentação. Hoje é a nossa quarta aula, né, dessa disciplina, tá certo? Ok, tudo bem. Hoje a ideia é exatamente a gente falar e dar a profundidade, né, dos conceitos que a gente falou da unidade um. Então a gente vai se aprofundar, né, nas partes mais interessantes, e dando maior importância para a nossa disciplina, tá certo? Desse conteúdo. Na aula de hoje a gente vai falar de fluxo energético, vamos falar da conservação e balanço de energia, né? E vamos dar mais ênfase nessa parte. E a ideia também é trazer, como foi na aula passada, trazer alguns exemplos, né, de exercício, né, questões relacionadas a exercício e cálculo bem específico dessa área. Pois bem, só para a gente trazer um resumo, na aula passada, né, que foi a relação do conceito da unidade, eu disse que a gente dividiu essa unidade em duas, né, então a gente foi o conceito da parte 2 e aí a gente falou de transferência de energia, foi falado, né, de unidade de energia, conservação de energia, eficiência energética, energia dos seres vivos e ciclo do carbono, tá certo? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu vou ver se eu... Pois não? Oi. Pode. Não é só eólica não, né? Mas vamos lá, vai, diga. Não, não é que ela para de funcionar, né? É o Sistema Internacional, que é um órgão federal, ele aciona, né, essas geradoras e manda interromper quando eles verem lá é, uma tensão específica, né? Ele manda interromper se caso aconteça isso. Mas não somente a eólica, né? Também a solar, qualquer uma que ele perceba que vai dar um curto, né? Vai dar problema, ele manda interromper. Esse, não, eles têm, o sistema é todo automatizado, né? Ele já tem a ideia de como é isso na corrente, né? Em determinados locais. Então tá tudo mapeado já. E aí lá no sistema central ele já sabe onde é que vai dar problema e aí ele já manda desligar. Mas não é só eólica não. Eu citei a eólica como exemplo, mas é qualquer uma, certo? É qualquer uma. Ele corta lá, tem os módulos que cortam. Tem o sistema corta. Não vai para a linha, né? Não vai para a linha. A gente está falando, para ser bem exato, a gente está falando de grandes geradoras, se não é geradora de residência que aí nem interfere em nada, né? Está falando de grandes geradoras que são em grande geradora tem sim, tem sim. Não, os domésticos não, né? Porque os domésticos a quantidade de energia produzida, né? Ele não é tão grande assim. A gente está falando de grande escala, né?
Mas outra coisa também, assim, hoje utiliza a rede como parâmetro porque é mais barato, mas já tem projetos, no Congresso, né, para taxar, né, ainda mais esse pessoal, taxar ainda mais a relação dessa energia, né? Não, a vantagem é porque agora as baterias aí não necessariamente vai jogar na rede, o pessoal estão evoluindo isso para bateria. Já conheço aí várias gente que não tem mais joga na rede, ele gera e não gasta só é, alimenta a bateria e à noite ele consome. Eu já conheço aqui várias empresas, residências de restaurante e tudo que não joga na rede não. Pois é, e aí a tendência exatamente é que a gente chamamos de trabalhar off-green, né? Trabalhar sem trabalhar na rede. É, a tendência é essa. Pois não, Eduardo. Aí, o Eduardo aí pode complementar melhor do que eu. Boa noite. Para ser bem exato, Eduardo, eu nem sabia qual era o nome mesmo, não. Eu sabia que ele interrompia, mas a cicla, o nome específico, eu desconhecia, né? Heráclito. Pronto. Aonde foi, tu lembra? Teve um que foi no Ceará, que eu lembro, ali para banda de Quixadá. Foi. Aí deu um curto. Foi quando eles criaram o SIM, né? Que é o Sistema Internacional, que ele viu deram um curto, quase interrompeu o Nordeste como um todo, né? De energia por causa de tanto excesso de carga. Pois é. Eu não lembro a data específica dessa do Ceará. Tu lembra, Eduardo? Mas eu sei que a partir daí que eles criaram esse sistema, porque tava descontrolado, né? Tava descontrolado mesmo, tava sem controle. E aí, valeu, Eduardo. Obrigado aí. Como eu disse, né? Também estou aqui aprendendo, galera. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, certo. Pronto. A ideia aqui, como eu falei para vocês, né, é exatamente mostrar o fluxo. Eu estava ali no PDF, né, agora eu botei aqui na apresentação propriamente dita. Né? Então, na aula anterior, a gente falou sobre transferência de energia, falamos de unidades de energia, conservação de energia, eficiências energéticas, energia dos seres vivos e ciclos do carbono. Né? A ideia é dar mais ênfase em assuntos que eu vejo que são mais interessantes para a gente, certo? Então, com isso, né, vamos compreender o conceito de fluxo de energia em sistemas naturais e artificiais, entender os princípios da conservação da energia, aprender a elaborar e interpretar o balanço de energia em diferentes contextos, certo? Então, o que é que será explanado na aula de hoje? Introdução, né? Fluxo de energia, conservação da energia, balanço de energia, eficiência de energia e perdas, né? E trazer aqui alguns exercícios, como é que isso aí poderia ser abordado nesse contexto, certo? Já vem falando, né? E aí
exatamente para interagir com vocês na aula de hoje, certo? Só um minutinho, pessoal, o pessoal pedindo para entrar, né? O que acontece, né? A minha pergunta é, né, relacionada exatamente com a relação da energia, né? A gente viu que o balanço de energia ela é conservada, né? E existe esse balanço, né? E eu vou mostrar para vocês através de uma equação matemática. Mas como é que o que é que acontece, né? Quando essa, né, entre aspas, quando essa energia some, né? Para onde é que ela vai, né? Em que módulo, né? Em que sentido ela vai, né? O que é que vocês aí, quem entendeu na aula passada, o que é que vocês entenderam, quem não entendeu, né? Pode ficar aí para a gente interagir, né, na aula de hoje. E aí, para onde é que essa energia vai, pessoal? Pronto, dissipada no ambiente, né? Mas como é que é dissipada, né? Ok, ok. Pronto, o Jorge disse aí também por meio do calor, o Carlos aí, eu não entendi o que o Carlos disse. Ah, então, diga aí, Jorge. Então. É. Não, isso é possível, né? Isso é possível você transformar, mas aí a energia ela é contida ali, né? Quando a gente teoricamente diz que ela foi desperdiçada, né, foi perdida, grande parte é por calor, certo? E essa grande parte desse calor a gente não é aproveitado, né? Ele é dissipado mesmo, propriamente dito, né? Ele some. Só que no balanço energético, quando a gente faz o balanço de energia, deve ser contabilizado essa perda, né? Quanto é que a gente assume que perdeu, né? Então isso entra dentro do cálculo, né? Ok? Então essa relação ela está bem estrita, né? E diretamente relacionada com o balanço. Então, como vocês já responderam, né, a energia propriamente dita ela não se perde, ela se conserva. Só que ela se mudou-se de uma forma que aquela relação ela não é aproveitada em sua grande parte, né? E esse aproveitamento a gente disse que ela foi desperdiçada, certo? Já porque ela não foi útil, né? Para como energia, vamos dizer assim, né? Como energia de trabalho, energia útil, né? Então houve essa mudança daquela energia. Então mas isso não quer dizer que não segue, né, a lei da termodinâmica. Ela segue a lei da termodinâmica porque a energia se conserva. Ela só saiu de outra forma que não foi útil para aquele exato momento, certo? Então, aí, né, como foi falado aqui, a energia ela não é desperdiçada, né, na sua forma como um todo, né? Uma parte, né, ela muda para outras formas, né? E aí você pode transformar, como eu venho falando na aula passada, falei na aula anterior, você pode transformar energia elétrica em energia mecânica em energia química, energia elétrica, né? Por exemplo, a bateria faz esse princípio. Aquela bateria do carro, ali é uma energia química. Então, essa energia química se transforma em energia elétrica. Só que a bateria é recarregada. Como? Através da energia elétrica, recarregando a energia química. Então, ela está ali sempre se conservando. A mesma coisa acontece com as baterias de celular. Então, isso é contínuo. Só que nem tudo que é atribuído, ela vai totalmente para fazer essa função de recarregar a bateria ou vice-versa, né? De utilizar a energia ali contida na bateria. Uma parte é desperdiçada, né? Uma parte é desperdiçada muito mais pela transferência de calor, certo? Só um minutinho, pessoal. Então, o pessoal entrando aqui, pedindo para entrar, certo? Ok? Então, como tem o desenho aí, né, uma imagem ilustrativa, né, mostra que essa relação da energia ela é, né, cíclica, ela pode sair de ponto a ponto nessa transformação, né? E essa transformação
ela é utilizada exatamente para mostrar que a energia tem as suas diversas formas. E dentre essa, até a energia que é desperdiçada, que a gente colocou aí, a energia que some, ela é na forma de calor, mas também é atribuída ao seu uso. E alguns sistemas podem reaproveitar essa energia de calor para fazer uma recarga, né, de bateria, né, transformando energia térmica em energia química, ou relacionando a própria transformação de energia elétrica, certo? Todo mundo consegue entender, visualizar essa relação, pessoal? Perguntas, dúvidas? Ok. O importante aqui é exatamente deixar bem claro que a energia ela é conservada, né? Então ela pode ter todas as suas transferências, né? E quando a gente fala de uma eficiência, é quanto aquela energia ela foi utilizada para energia útil, quanto ela foi aproveitada para o seu fim. Pois não, Carlos? Hum, exatamente. Desperdiçou, né? Perdeu, né? Perdeu, né? Pois é, sua energia foi primeiro para energia mecânica, né, para você se locomover, certo? E outra parte foi para manter seu corpo, né, porque você vai suar muito, então você vai gastar muita energia para produzir, né? E aí você, vamos assim, você aquece. Só que o nosso corpo ele tem um sistema para manter nosso corpo frio, manter uma temperatura fixa. Então, como você tem que ter uma temperatura em torno de 37 graus, olha o que o seu corpo faz? Começa a suar. Começa a suar para manter a sua temperatura naquela temperatura ali. Certo? Também, e também no caso do exemplo do Carlos, é né, energia mecânica, né? Que ele está correndo, ele tá, é energia de vida dele, né? É, porque a tendência do corpo vai ser esquentar mesmo, né? Por causa da circulação do sangue, etc. E aí, a tendência é ele suar muito, né? E aí ele liberar muita água para manter a temperatura do corpo dele constante, né? No caso dele não, ele é desperdiçado mesmo, né? Na forma de. Sim, aí no caso aí, a alimentação dele é que é a caloria, né? Que ele se refere, né? Pronto. Eu vou já mostrar aqui o nosso cálculo relacionado ao acúmulo. Sim, sim. Não, sim. Pois é, você transforma. Ah. Não, ela não se perdeu, ela se transformou-se em energia mecânica para você correr. Ela se transformou-se, primeiro, quando você se alimentou, ela se transformou-se num acúmulo de energia no seu corpo, né? Tá ali como energia química, certo? E biológica. E aí, nessa energia ali no seu corpo, ela vai se transformar porque você vai correr. Então, uma parte vai ser consumida para manter você vivo. Outra parte, né? Você correndo vai transformar em energia mecânica, né? Para você locomover. E outra parte vai ser desperdiçada como energia térmica, né? Energia de calor. Né? Ela vai dissipada para o ambiente. Dissipada para o ambiente. Certo? E outra coisa só de curiosidade, né? Por exemplo, o funcionamento do ar-condicionado, o que é que ele faz, né? Ele mantém o ambiente né, um ambiente fechado, né? Esse é o funcionamento do ar-condicionado, ele mantém um ambiente fechado, frio, né? Só que o ambiente externo, ele. Então, por isso que se você estiver dentro de uma casa e dentro de um quarto e você abre a porta da geladeira porque está muito quente, ele não vai lhe esfriar, pelo próprio mecanismo da termodinâmica. Por que não vai esfriar?
Porque atrás da geladeira está quente e na frente está frio. E a tendência é ficar mais quente ainda, por quê? Porque o gasto de energia vai ser maior nessa parte, porque é natural. Certo? Então, no caso, exatamente você isola, exatamente você joga, isola a parte quente para fora e mantém aquela parte fria. É como se fosse uma geladeira que onde você estaria dentro da parte da parte do frio, né? E fora estaria atrás da geladeira. Essa é a explicação. Pois não? Não, 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 não. Isso aí nos transformadores, né? Isso aí na rede. Não necessariamente tem nada a ver com isso, não, viu? Aí são outros fatores. Eu não entendi, Miguel. Cortou aqui, ficou fazendo eco para mim. O que é que tem? Porque assim, vamos lá, né? O raio não literalmente, nem todo raio ele vai pro chão não, viu? E nem sempre a direção é de cima para baixo. Às vezes acontece ao contrário também. Depende muito como é que está a distribuição das cargas, né? Que a gente chama das cargas estáticas, né? Por exemplo, quem é que nunca fez esse experimento aqui? Passar um peito no cabelo, fazer a ficção e botar no papel, né? Então aí você relaciona exatamente a relação das cargas estáticas. A relação dos raios é exatamente isso, a quantidade de cargas estáticas que estão ali presentes, que aí basta um pequeno choque e ela se transforma nessa liberação repentina, né? Assim, não é a minha área esse negócio de raio, né? Mas é o pouco que eu me entendo, certo? Deixa eu só, pessoal. Ok, vamos lá. Então, voltando aqui, pessoal, relacionado à nossa liberação de energia, né? Então, a energia ela pode se transformar, certo? E aí, eu até mostrei na aula passada, né, que é um dos mecanismos que os automóveis utilizam, certo? É o uso do, do reaproveitamento dessa energia de calor, né, para carregar, né, as suas baterias, né? Então, vários carros que trabalham, hoje, vários carros elétricos utilizam esse mecanismo, que na frenagem, né, ele vai aproveitando, não somente na circulação, no decorrer da energia cinética, né, no movimento da energia cinética, ele aproveita uma parte, e outra parte também é na parte da frenagem, né, ele consegue absorver essa energia e aí carregar a bateria, né? Hoje vários carros têm já esse mecanismo, certo? Aí, energia fluente do sistema, geralmente indo de uma fonte com maior potencial para outra com menor potencial. Então, outra relação é exatamente da relação da termodinâmica, né, que falou lá. Então, sempre vai acontecer saindo do local mais energético para o menos energético. Então, a energia ela corre dessa maneira, certo? Então, ela vai sair do algo que está com maior quantidade de energia e vai fluir naturalmente, né, para um local que tem menor quantidade de energia. Então, isso que ocorre a relação da fluidez, né, de modo geral, né? E aí, uma dessas relações é a temperatura, né? A temperatura é a forma de energia e sempre vai acontecer do local mais quente e para o local mais frio, certo? Então, essa é a transferência de calor, então, de energia, né? Local mais quente, mais energético, para o de menor energia, que seria a relação de calor. Pronto, eu coloquei. O fluxo pode ocorrer de forma contínua ou intermitente, né? Então, não necessariamente ela tem que ser sempre contínua. Ela pode correr continuamente, esse fluxo, né? Mas também pode ser intermitente, né? Intervalos de tempo de acordo com essa relação principal, certo? Alguém pediu voz aí.
Sim, exatamente, que a gente chama de difusão, né? Isso aí é a difusão. É algo exatamente isso, algo mais concentrado, ele vai fluir naturalmente para um local menos concentrado. É a mesma coisa ocorre com energia, né? Que é sair de algo mais energético para o de menor energia. Aí tem o diagrama de fluxo energético, já falei isso aí também na aula passada, né? Relacionado com os animais, certo? Então, não somente com a relação do ecossistema, né? Sempre vai sair, né, da fonte primária, onde a maior energia passa, essa energia vai para as plantas, e aí na medida que essa cadeia alimentar ela vai acontecendo, então esse fluido, né, esse fluxo energético vai diminuindo, né? Então o diagrama energético para o ecossistema ele vai diminuir, né? Vai ter a menor energia daquele princípio, né, do vegetal no último, né, consumidor, né, no caso ali, no último animal que, vamos dizer assim, né, que matou aquela cadeia. Ex exatamente, exatamente. Então, a imagem do fluxo de energia em um ecossistema mostra de forma clara como a energia solar é transformada e transferida entre plantas, animais e decompositores, né? Então, como eu falei, indiretamente você está recebendo aquela luz primária, né? No caso aí da luz da energia. Então, claro, você vai receber com menor intensidade aquela energia, mas ela indiretamente você recebe, porque ela vai passando de nível para nível até chegar a você, que você é o consumidor final. Outra forma, e eu até falei na aula passada, é relacionado com a energia térmica, né, que ela tem três formas de transferir. Né? A gente vai ter convecção, condução e radiação. E aí, como é que acontece a condução, né? Isso acontece exatamente porque as moléculas que estão ali próximas, elas se agitam de uma forma que a energia vai sair do local mais concentrado, né? Vamos dizer assim, mais energético, e aí vai se deslocar para o de menor energia, certo? Já a convecção é um movimento natural, né, do fluido. Então, convecção só acontece em fluido, ou gás ou líquido, certo? E acontece devido à sua densidade, né? Isso quer dizer o quê? Relacionado à sua massa específica. Aquele de menor massa específica tende a descer e o de maior massa específica tende a descer, o de menor massa específica tende a subir. E aí, devido a esse circuito natural, né, você acontece a transferência de energia, né, por convecção. E a radiação não precisa ter contato direto. Né? Quem nunca esteve aqui perto de uma fogueira ou de um fogão ou mesmo de uma, vamos dizer aqui, né? É, ou numa churrasqueira, né? Mesmo distante, você sente aquele calor. Aquele calor proveniente não é nem por convecção nem por condução, porque você não está em contato direto. E a convecção, o vento também não está soprando ali para você aquele coisa. Você, mesmo distante, você vai ter aquele calor chegando por você por meio de radiação, certo? Então, como eu falei para vocês, a transferência por condução acontece pela contato direto, né? Isso acontece principalmente em materiais sólidos. Então, as moléculas se agitam, então vai transferindo energia para aquela de menor energia. E aí, à medida que vai acontecendo, ela vai ficando com maior energia. Então, vai ficar mais quente, né? Relacionado aí à condução. A convecção, eu já falei, relacionado aí à convecção, né? A mudança de densidade. Né? E radiação não precisa, nem precisa nenhuma fonte primária, né? Ou não precisa nem de um contato direto, né? Nem massa, né? Porque ambos aqui precisam de uma massa, ou um fluido ou um sólido, né? E a radiação não precisa disso. Ele acontece mesmo no vácuo, né? Basta ter uma fonte energética e principalmente por onda magnética, né? Que ele vai transferir, no caso aí, o calor, certo?
E aí o princípio da conservação da energia. Então a energia total de um sistema isolado permanece constante. Então ele vai permanecer constante no seu somatório como um todo. Isso quer dizer o quê? Que aquela energia que era 100, ao somar tudo, né, energia útil, transformada, energia secundária, tudo, ela vai continuar sendo 100, certo? Claro, no percorrer dessa transformação você vai ter perdas, tanto perda na transformação, como na própria relação daquela energia que foi transformada em outra energia secundária, e no seu uso final também você vai ter perdas, né? Então, nesse percorrer do fluxo, você vai ter várias perdas até chegar, né, na energia final, certo? Então, no próprio desenho aqui, né, na própria ilustração, eu mostro, né, que você vai ter uma energia primária, que é a energia inicial, e aí você vai se transformar em diversas outras, né? Nessa transformação, né? Você também tem perdas, né? E aí você vai ter uma energia secundária, certo? Então nessa energia secundária, no seu uso final, também vai ter perdas, né? Então você também vai ter perdas no seu uso final. E aí, ou o uso pode ser por calor de processo, ou pode ser por aquecimento direto, ou pode ser um próprio motor, um equipamento, ou mesmo uma iluminação, né? Outro fim, no decorrer desse fluxo, né, você vai ter as perdas. E aí, na contabilidade, no balanço, essas perdas têm que ser contabilizadas. Então, grande parte da energia em processos reais acaba se convertendo em calor, né, por meio das perdas, em ambientes especialmente específicos, né? E aí as máquinas é um dos princípios que vai ter essa transformação por calor. Aí podemos citar aqui motores, né, aparelhos, é, diversos outros equipamentos, né? Eu coloquei aqui no slide, mas são diversos outros, certo? Aí até coloquei aqui também, calor é difícil de aproveitar, porque grande parte dele é desperdiçada por radiação, né? Uma forma de não aproveitamento é a própria radiação, certo? E aí se perde, é uma perda, né? Uma perda exatamente por essa situação. Só para a gente trazer aqui para o nosso cotidiano, né? Para a gente. O Carlos até citou que às vezes fica confuso em entender essas perdas, né? Mas quem é que gosta de café? Vamos lá, quem gosta de café? Pois é, eu depois do meu. Eu, depois da minha pós, né, eu sou um consumidor frenético, né, toda hora. Quando houve esse aumento do café aqui, né, eu me desesperei, né, porque consumo café demais. Pois é, mas quando você faz café, você bota o café aonde? Você gosta de quente, né? Café bom é quente, né? Pronto. Mas como você, mas como, mas você não guarda na garrafa, não? Perde o gosto, né? Vamos lá. É, como é uma garrafa de café, né? Vamos entender aí o princípio da garrafa de café. Como é uma garrafa de café? Pronto. Vamos lá. Pode levantar a mão, pode interagir com a gente aqui. Não tem problema não. Vamos lá, Eduardo. Sim.
Exatamente. E além de mais, né? Vou trazer um pouco aqui para a nossa disciplina de ciência de materiais, Eduardo. O material interno, ele é feito de vidro. O material interno é feito de vidro. Por que vidro? Porque o vidro ele é um péssimo condutor. E aí, devido a isso, ele primeiro, você vai interromper exatamente essa condução ali, né, entre o café diretamente com a peça que está ali em volta. E além do mais, entre o vidro e o plástico, a maioria das vezes o material é de plástico, né, em volta. Alguns colocam, não é vácuo total, né? Porque dependendo do plástico não vai ter como vácuo total. Algumas garrafas é feita de metal aí dá. Quando é feita de metal, porque aguenta o vácuo. Entre uma espessura e outra, entre uma espessura e outra tem. É, entre uma espessura e outra tem ainda uma pequena camada de vácuo. Mas mesmo assim, Eduardo, outras garrafas eles fazem um pequeno vácuo entre a própria garrafa, entre o vidro, né, interno e o plástico. E dependendo do material da garrafa, se a garrafa for totalmente metálica, ele faz um vácuo total, né, exatamente para perder também essa transferência para o meio externo, né, de convecção, certo? Então eles trabalham, claro, quanto mais tecnológico, né, quanto mais vácuo, mais caro é, claro, né? Tem o princípio aí do processo, né? É, e só para não perder o raciocínio aqui, né? Por exemplo, aí outra coisa também, se você enche a garrafa com café até o topo, outro parâmetro também é você perder, né, ali calor por convecção dentro da garrafa. Então, ele vai demorar mais, né, a esfriar. Se você deixar pela metade, ele seria mais rápido, né? Porque internamente, com o ar que está ali, ele vai perdendo energia para o ar, né, o líquido, e à medida que você vai abrindo a garrafa, vai saindo aquela temperatura, né? Então também tem isso também. No caso do tanque é diferente, porque o que é que acontece com o tanque? O tanque, o material é volátil, né? O material por si só ele já tende a evaporar, né? E aí o que é que acontece? A tendência do equilíbrio químico, né, é você ter dependendo ali da relação entre o vapor, né, do combustível e o líquido, né, ele tende a entrar no equilíbrio, né, químico ali. Aí, na medida que ele vai esvaziando, você vai perdendo esse equilíbrio e vai evaporando mais, né? Por isso que é bom sempre andar com o tanque cheio. Para o espaço vazio, né, ter uma certa concentração adequada, né, de combustível ali. É verdade. Pois não, quem levantou a mão aí? Hum. Aí tem que ver. Assim, eu nunca vi, né, esse relato, né? Primeira vez assim. Tem que ver o que é que aconteceu mesmo, porque essas garrafas, né, para explodir tem que ser uma pressão bem grande, né? Eu não sei, não sei. Pois não? Foi mesmo? O plástico não segurou, não? Foi mesmo. Então, a pressão foi alta, hein? Eu nunca. É, certo. Outra coisa aqui que foi falado dos gases, né? Só para. Porque vai trazendo aqui,
químico, né, engenheiro químico, a gente começa a pensar em outras situações. Para quem gosta de refrigerante, o refrigerante não tem nada a ver com nossa aula, né? Só curiosidade. Tem gases, né? E uma forma, né? Quem compra Coca-Cola, uma forma para você manter os gases ali ainda, vamos dizer assim, dissolvido no líquido, é você apertar, diminuir o espaço vazio, né? Apertar para exatamente o gás não se transfer, não sair do estado que está lá no líquido para a parte do espaço vazio, né? E você conserva com maior tempo, né? Aquele gás, certo? É uma forma. Qual é o segredo maior? Não, mas aí é porque é outra coisa. O que é que não é que não fuja, né? Ela diminui porque o que é que acontece? A tampa, você não fechou e virou, então o gás ele está dissolvido no líquido. Então a tendência era sair pelo espaço vazio. Então, como a tampa lá, o líquido está tampando, ajudando a tampar, ela não vai sair por lá. Né? Oi. Não, e sim, sim, sim. Não somente do carro, por exemplo, esses tanques que transportam combustível, né? Eles todos são calculados exatamente porque eles podem ter dilatação e além de mais. Dependendo do local que eles são deslocados, né, onde eles andam, há o grande risco da pressão ser tão grande, né? Claro, os materiais são altamente reforçados, né? São estudados exatamente para isso. Mas pode acontecer, dependendo da temperatura ali envolvida, eles explodirem, né? Sem ser. É, implodir, mas precisa de uma temperatura muito amena, né? Esse é o contrário, né? Eles contraíram, o fluido se contrair, né? Tanto que eles, né? A pressão externa ser maior do que a pressão interna. Certo? Mas aqui no Brasil, eu acho que esse caso aí não acontece, não, Miguel. É mais, é para ele explodir mesmo, né? Eles, certo? Pois bem, mas é muito difícil aí, porque para queimar só o gás e deixar. Aí queima tudo. É difícil essa lógica aí, mas tudo bem. Vamos lá. Então, pessoal, voltando aqui, né, relacionado ao princípio da conservação da energia, né, eu trouxe um pêndulo exatamente mostrando e identificando essa relação da energia. Eu até falei também na aula passada, aqui é só para ilustrar, que a energia ela sempre vai estar se transformando, né, em outra forma de energia. Claro, até mesmo no pêndulo ela vai ter uma perda, né, dessa energia por causa da batida aí. Então, essa batida também há essa perda aos poucos, né? Isso não vai ficar continuamente um infinito, né? Essa energia do pêndulo, né? Mas ela se conserva, tá certo? E aí, relacionado ao cálculo matemático para o balanço energético, a gente vai ter, né? Como foi falado aqui, a gente vai ter a taxa de energia acumulada dentro de um sistema. Isso quer dizer o que é o sistema? É um elemento de estudo, então você vai ter aquela taxa acumulada. Então, essa taxa acumulada é exatamente igual à quantidade de energia que entrou menos a quantidade da energia que saiu. Né? E aí, dentro dessa energia que saiu, está a relação da energia que foi produzida e a energia que foi consumida. O que é energia produzida e o que é energia consumida, né? Nesse balanço geral? Porque tem alguns sistemas, né, dependendo da relação, que a energia pode ser gerada, né, pode ser produzida ali dentro. Né? Um desses relacionados é a própria energia nuclear. Né? Então, a energia nuclear ela vai sendo produzida continuamente dentro daquele sistema. Então, ela não entrou, ela foi produzida ali dentro. E, ao mesmo tempo, o elemento que foi produzido, ele também está sendo consumido, certo? Então, isso, claro, no modo geral, aqui seria uma equação generalizada, né, onde você envolve acúmulo
e esse acúmulo ele tem que ser igual à energia de entrada, menos a energia de saída, mais a energia produzida, menos a energia consumida. Certo? Daqui é uma equação geral. A gente vai ver que, dependendo do parâmetro, dependendo da situação, isso aqui pode ser simplificado. Certo? Por exemplo, o acúmulo. Pode ser que dentro do sistema não tenha acúmulo de energia, então toda a energia ela foi. Toda a energia ela saiu, né? Não foi acumulada. Né? Dependendo do sistema, nem qualquer aquele sistema a energia foi produzida. Quando não há produção, não há consumo. Então tem essa relação. Pois não? Quem levantou a mão? Pois não? Foi. O ciclo de Carnot, né, né até então, nas nossas realidades, né, para relacionado de temperatura, é o mais eficiente até então. Por quê? Porque o ciclo de Carnot vai ter sua perda, mas é a menor perda até então idealizada, certo? Mesmo assim, é um ciclo idealizado, ok? O ideal é chegar ao ciclo de Carnot, o ideal. Então, trazendo aqui para o nosso estudo, né? Então, a gente vai ter o que seria a energia acumulada, exatamente pegando como sistema, né? Aquela energia que ficou ali dentro do sistema, que já está embutida nela, aí contabilizando a energia que entrou, né? E as energias que foram gastas, né? Ou gastas ou energia útil, né? Que também é uma energia que saiu do sistema, certo? Então, no esquema específico, né, a gente vai ter essa relação, que a energia acumulada ela vai ficar dentro do sistema, né? Ela não vai nem sair, né? E aí ela pode só receber, e aí se ela receber, ela vai aumentar essa energia acumulada. Se sair, ela vai perder essa energia acumulada. Certo? Na grande maioria dos estudos, a gente adota, né, que essa energia ela é um regime permanente. O que é o regime permanente? A quantidade de energia que entrou vai ser exatamente igual à quantidade de energia que saiu. Pois não? Por exemplo, pronto, é o exemplo que o Carlos deu, né? A pessoa, sim, ela consome o alimento, que é igual exatamente a energia de entrada. Então, ela alimentou mais do que ela estava usando, então ela alimentou demais. Então, ela acumulou aquela energia. Então, aquela energia foi acumulada, aí com o tempo ela vai sendo gasta, né? Em forma de calor, né, que não seria para ele uma energia útil, e ao mesmo tempo ela vai também sendo gasta por energia útil, para manter ele vivo. Né? E aí, quando ele corre, o que acontece? Ele está utilizando mais energia, então está saindo mais. Então ele está perdendo exatamente o acúmulo que estava ali, que ele não está se alimentando mais. Aí a relação da água. A água não é uma energia é, de acúmulo. A água serve exatamente para hidratar, para manter ali o corpo que vai perdendo líquido, para manter o corpo ali hidratado, né? Ele não tem energia especificamente ali no seu uso. Exatamente. O princípio principal é a regulação térmica. Né? Aí o balanço, né, da grande parte do nosso balanço, ele vai estar envolvido exatamente a energia acumulada igual a energia de entrada, menos as energias de saída, né? Essa energia de saída pode ser energia útil ou energia gasta, certo? E na maioria das vezes esse acúmulo a gente adota, né, que ele vai ser zero quando o regime é permanente, certo? Então, regime permanente, a entrada igual a saída, né? A relação aqui é zero, né? Não vai ter acúmulo. Para o sistema acumulador, parte da energia fica armazenada, e aí nesse armazenamento, né, ele pode ser, né, sendo utilizado gradativamente. Né?
E relacionado à eficiência energética percentual, a gente vai ter, né, uma disponibilidade através do que a gente já falou, que é o trabalho ou energia útil, dividido pela energia de entrada, e aí como é percentual vezes 100. Pois não, Carlos? Mas vamos lá, como é que ela vai ser acumulada lá nas placas solares? Não, o que você tem nas placas solares, você vai ter uma energia química, né? Você vai ter um elemento químico lá, certo? E aí, quando a radiação atinge, é que você transforma essa energia que estava lá quimicamente em energia elétrica, certo? Porque você vai ter radiação, vai fazer com que os elétrons que estejam lá, eles se desloquem, né? Eles transformam em energia, elétrons livres, certo? Mas em termos de acumulada, é porque você vai ter a energia já transformada lá, né? Você vai ter a química lá, né? Ele já está acumulada lá, aquela energia química, certo? Aí você só vai transformar ele em outro elemento. Sim, 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 ela é transformada. Claro, hoje, né, você pode jogar na rede, como tem sistema que não necessariamente joga na rede. A gente chama de sistema off-green, né, que é exatamente esse sistema que joga ou não joga na rede, e o on-green, que é o que joga na rede, né? É. Aqui é um exemplo, pessoal, por exemplo, é, relacionado com o cálculo da eficiência. Sim, 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 sim. Ok. Obrigado, Fabrício. Vamos lá. Relacionado aí com exercício, certo? Qual a eficiência de um motor de um automóvel, né, que tem 3.000 joules de calor adicionado durante a combustão e perde 2.000 joules de calor no escapamento, certo? Eu queria que vocês tentassem fazer. Vocês pegassem aí, por favor, um papel, uma caneta e colocassem aí no chat, quem conseguiu o valor, qual seria essa eficiência desse sistema, certo? A partir desses dados que estão aí. Tá ok? Vou dar 5 minutos, certo? Eu vou ficar e aí é o momento que eu vou jogar aqui a frequência. Não, pronto, é porque o me perguntou aí sobre a placa solar, né? As placas elas já têm um produto, um elemento químico lá, né? Que é o acúmulo, né? Foi falado que é o elemento químico que está lá. E aí, quando os raios solares chegam nele, os elétrons que estão presos no elemento químico, eles são desprendidos, né, na forma de energia radioativa, então esse elétron percorre o sistema, certo? O sistema é fechado. E aí, ao percorrer, né, por isso que, às vezes, dependendo, aí a gente vai ter sistemas off-green e sistema all-green. E aí, dependendo, né, desse sistema, por exemplo, se for um on-grid, ele vai jogar na rede, os elétricos livres, certo? Se for off-grid, ele vai jogar para a bateria, certo? Então tem essa relação, ok? Era isso que eu estava explicando. Pode falar, estou botando aqui a frequência aqui no chat. Que é um semicondutor, né? Mas não é só silício não, viu? É silício que a gente chama de dopado com outros elementos. Você vai ter boro, né? E você vai ter ali flúor. Flu, dependendo do elemento, né? Tem outros elementos, né? Mas o silício é porque é um semicondutor, né? Ele está na escala né? Que nem é totalmente condutor e nem é totalmente isolante, certo? Vamos lá, eficiência, ok. Vamos lá, alguns já conseguiram aqui, 33%, 33%, 2 terços,
Exatamente, ok. Todo mundo conseguiu visualizar aí, pessoal, essa questão? Vamos lá, né? Eu vou tentar fazer aqui, certo? Ok. Vamos lá. Então, no caso aí, o que é que acontece? Né? A gente vai ter. Ele diz assim: ó, qual é a eficiência de um motor, né, de um automóvel que tem 3.000 de calorias adicionadas ali no combustível, né? Aderido ao combustível, certo? E perde 2.000, né, calorias. Pelo balanço energético, a gente acabou de visualizar, né, pelo o balanço energético, isso utilizando a equação matemática, a gente vai ter, né, energia acumulada, certo? Opa, energia acumulada. Pois não, Pedro? Pode sim. Isso não impede não o estudo, né, de outros elementos químicos, né? Tanto é que hoje as baterias utilizam o lítio, né? Mas já tem estudo tentando desenvolver o sódio, né? Já que é o mesmo elemento químico lá, né, na mesma família. E o sódio, né, tornaria as baterias mais baratas. Por quê? Porque ele é mais abundante na natureza, né? Então, quanto mais abundante, mais barato. Hã? Pois é, eu não conheço, né? Então eu não tenho propriedade para falar sobre, né, esse estudo, né? Mas o nióbio ele é mais raro, né? Você encontrá-lo. Então, quanto mais raro, mais caro é. Mas eu não sei, não tenho essa propriedade não de falar não. Posso até pesquisar futuramente. Não, não que eu criei, né? Eu vou dizer assim, né? Eu estudei, eu estava estudando uma forma sustentável, né? Pode, sim. Vocês, claro, toda relação de energias renováveis, né, é na área de vocês, sim. Vocês podem estudar, né? Vai ter, né? Sim, colocando aqui, galera, eu vou. Então vai ter energia ó, energia acumulada é igual a energia, né, de entrada, certo? Vai ser igual a energia de entrada menos energia de saída, ok? E menos energia útil, né? Então, essa relação matemática você vai ter isso. Só que o quê? A energia acumulada no sistema, em grande maioria, aí é um sistema permanente, ele é zero. Certo? Então, logo, essa energia é zero. Então, o que é que acontece? Você vai ter zero igual a energia de entrada, que ele falou aí que é 3.000, certo? Vou botar aqui 3, né? Lembrando que aqui é 3.000, certo? Menos a energia de saída, que foi a energia desperdiçada, que seria 2, menos a energia útil, né? Que eu ainda não sei o valor. Claro, matematicamente a gente já sabe qual é o valor, mas eu ainda não sei em termos da equação. O que é que eu faço? Como aqui está sinal negativo, jogando para o outro lado, certo? Da equação, ele vai ficar positivo, então aqui vai ficar energia útil igual a 3 menos 2, que vai ser exatamente igual a 1.000. Certo? Então, o que foi útil mesmo, né, só foi 1.000. Então, como foi falado aí, um terço, né, que foi útil. Então, logo, utilizando o cálculo da eficiência, certo? E esse termo por porcentagem, você vai ter 1 dividido por 3, ou 1.000 dividido por 3.000, vezes 100, vai dar 33, 0,33333, uma dízima, né?
E aí, só para deixar na forma percentual, aqui vai dar 33. Galera, porque tá meio feio aqui, porque eu tô sem o. Eu tô sem a minha mesa digitalizadora, né? Que é percentual, tá certo? 33,3%. Quem não é vezes não. Eu não estou conseguindo fazer aqui no meu mouse os pontos. Acho que aqui não tem dúvida, né? Acho que aqui está bem claro, tá certo? É um exercício simples para entender o andamento do uso tanto do balanço energético, né, na sua fórmula geral, como relacionado à eficiência energética, tá certo? Vamos lá para a próxima aqui. Esse aqui não, esse aqui requer mais um detalhe. Pois não, Isis? Pronto, por que aqui ficou zero? Isso. Por que ficou? Aí ficou zero porque é o seguinte, a energia é permanente, então isso quer dizer o quê? Ela não se acumula, né? Tudo que é gerado, ou ela vai ser consumido, né? Então, tudo que é transformado, ela vai ser consumida ou gasta. Então, ela não é acumulada ali no sistema, não há um acúmulo, né? Então, por não ter um acúmulo, não é uma bateria, ela vai ser jogada ou na rede, né? Por exemplo, ou ela é jogada na rede, ela é transformada, então ela é zero, certo? Então, nessa relação de ela ser zero, a gente vai ter a energia de entrada, que é 3.000, né, que está ali contida no combustível. O que saiu, né, o que não foi utilizado, uma energia que não foi utilizada, ela foi perdida, 2.000. E a energia útil, que eu não sei quanto é, que ela está dentro da equação aí do balanço. E aí, como ela está aqui embaixo, né, então ela está aqui embaixo no sinal negativo, quando ela vai para o outro lado, quando ela vai para o outro lado da equação, ela muda de sinal. Então, se ela sai de negativo, ela vai para positivo. Então, ela está aqui, ó, energia útil, positiva, ela vai ser exatamente igual a 3 menos 1, menos 2, que dá igual a 1. Até aqui entendeu, Isis? Certo? Ela aqui é zero acumulado porque ela não é conservada ali. Ela ou foi transformada de alguma maneira. Né? Ou foi transformada em energia útil ou foi transformada em energia que foi gasta. Certo? Ela não foi acumulada. Deu para entender? Ok. Esse é outro exemplo, pessoal. Vamos lá. É uma usina elétrica alimentada a carvão, né? Ela utiliza aí, né, diariamente 10 vezes 10 elevado a sexta, né? Quilo de carvão, né, para ser alimentada. Aí ele fala o seguinte: o valor de energia do carvão corresponde a 28.000 kJ por quilograma. O que quer dizer isso? O poder calorífico do carvão por quilograma é 28.000, certo? Quilojoules de energia. E aí diz o seguinte: a usina produz, né, diariamente 2,8 quilowatts hora de eletricidade por dia. Qual é a eficiência dessa usina elétrica? Lembrando que essa usina elétrica é uma termoelétrica, né? Ela é uma termoelétrica que utiliza carvão na sua queima para produzir energia elétrica. Então, nem tudo, né, vai ter uma perda aí, nem tudo vai se transformar em energia elétrica. E aí ele quer saber quanto é realmente a eficiência dessa usina. Somente da usina, certo? Tente aí fazer também 5 minutos aí, pessoal. O Eric aqui colocou que é 36%. Todo mundo concorda aí com o Eric?
A gente vai ter, né, a gente vai ter uma lista de, né, vou passar para vocês atividades, certo? Valendo, valendo como avaliativa, que envolve exatamente esses balanços, envolve essas eficiências para vocês fazerem, certo? Oi. Pois não, Gabriel? Essa questão ou a questão anterior? Certo, vamos lá, voltar aqui, só um minutinho. No caso aqui, né, Gabriel, o que nós tínhamos lá, né? Ele falava o seguinte, ó. Ele pergunta qual é a eficiência de um motor, né, de um automóvel, onde a energia atribuída ali no combustível, né, ele tem 3.000 joules de energia. Porém, 2.000 joules de energia foi gasta em forma de calor no escapamento, saiu pelo escapamento do automóvel, né? 2.000. Aí, utilizando aqui, eu utilizei exatamente o balanço, claro, matematicamente, utilizei o balanço energético, certo? A gente vê lá o acúmulo, energia de entrada, energia de saída. Nesse caso aqui não tem geração. O que é geração? O elemento já está quimicamente ali, a energia está quimicamente atribuída ao elemento. Então não foi gerada, né? Não foi criada, né? Ela não gerou, ela já estava ali aquela energia, certo? Como ela não foi criada, então logo ela também não vai ser consumida, né? Então não tem essa relação de consumo. O que nós vamos ter aí é uma energia de entrada e energia de saída, ok? A energia de entrada é o que já está no combustível, que eu chamei, né, de energia certo? De entrada. O que eu chamei de energia C é energia acumulada. Então, de princípio, no balanço do meu sistema, quem é meu sistema? É o motor. Então, o motor é o meu sistema. Então, dentro do meu sistema, ele não vai, né? O motor não vai ficar acumulada energia nele, não. Porque, professor, mas ele está quente. Então, ele está perdendo energia. Na forma de quê? De temperatura, que é a mesma que saiu lá no escapamento. Então, logo, como ele não tem acúmulo, a gente chama ele, diz ele que ele é zero, certo? A energia de entrada é o próprio combustível, a energia de saída é o que acabou de sair, que ele diz que sai calor, né, lá no canto de escapamento, e menos a energia útil. Qual é a energia útil? Que eu utilizei para transformar o meu carro, que eu não sei quanto é, mas eu tenho uma energia útil, certo? Para fazer o carro andar. Então, nessa relação do balanço energético, eu coloco exatamente os valores. Zero, né, no acúmulo que eu não tenho. Esse acúmulo tem que ser igual à energia de entrada, que é a energia do combustível, 3, menos a energia de saída, que é o de calor, né, 2, menos a energia útil que fez o carro andar, que eu não sei quanto é. Então, utilizando isso, o que é que vai acontecer? A minha energia útil, matematicamente, eu reorganizei. Joguei a energia útil para o outro lado, ele está com sinal negativo, vai para o outro lado com sinal positivo. Logo ele vai ficar mais aqui, mas não preciso colocar esse sinal de mais, né? Então não necessariamente eu preciso identificar que é um mais. Só ele estar ali presente, eu já sei que ele é mais, é positivo. E fazendo 3 menos 2 vai dar exatamente igual a 1. Então logo a minha energia útil que fez o carro andar, eu precisei somente de 1.000. Até aqui deu para entender, Gabriel? Pronto. Aí ele quer a eficiência. O que é eficiência? A eficiência é exatamente a energia útil sobre a energia total que eu tinha, né, de entrada. Então, logo vai ficar 1 sobre 3. Então, ficando 1 sobre 3. Eu quero esse dado em termos percentuais, eu multipliquei por 100, né? 100%. Então, 1 dividido por 3 dá 0,33, dá uma dízima, né, de 3, vezes 100. Então, eu tenho um percentual, então dá 33,3%. Eu coloquei aqui esse vezes porque eu não consegui fazer o pontinho aqui, certo? Agora deu.
Eu não estava conseguindo fazer, mas aqui é percentual. Certo, Gabriel? Gabriel. Show. Nesse caso do exercício, né, os meninos aí fizeram muito bem, né, aí no exercício, que no caso do exercício deu 36%, né? 36%, né? Vamos lá explicar esse segundo exemplo. Só um minutinho. Nesse segundo exemplo, o que é que nós temos, né? Voltar aqui, né? A gente vai ter aí a quantidade de massa do carvão, certo? Então, vou colocar aqui do lado. Vou chamar de M, certo? A massa. Ele diz que eu utilizo, né, 10 elevado a sexta quilojoule. Opa, ou quilojoule não, quilograma, né? Diz também, aí num exercício, que o valor energético do carvão é de 28.000 kJ por quilograma, certo? Então, o valor energético que a gente chama de poder calorífico do carvão, o poder, né? Chamar aqui de poder calorífico do carvão, ele corresponde a 28. Opa, tá saindo feio assim, pessoal, mas vai dar certo. 28.000, certo? Vou colocar aqui as unidades, porque isso é importante, tá certo? As unidades, para a gente entender o princípio aqui. Kilojoule por quilograma. Depois ele quer que dá mais aqui. Vamos lá. Certo, a usina produz 2,8 vezes 10 a sexta kWh por dia. Né? Então, a minha energia útil, né? Então, chamar de energia útil, que é exatamente a produção de energia elétrica, corresponde a 2,8 vezes 10 a sexta kilowatts por dia. Deixa eu botar aqui um Dzinho, tá certo? Aqui também é por D, né? Porque é por dia, quilograma por dia. Certo? Vamos lá. O pessoal colocaram aí no chat, né? Que a imagem travou aqui, mas alguém assim tá normal. Ah, ok, beleza. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer agora, pessoal? Né? Alguns colocaram aqui a equação, né? Botaram assim, energia total, né? O que é que foi feito aqui? Eu vou pegar, né? Transformar isso em energia. O que é energia, né? A energia que está ali seria a minha energia de entrada, né? Então, a minha energia de entrada, em termos, né, transformando em energia, chamando meu vai ser exatamente o quê? Vai ser a quantidade da minha massa que eu usei, certo? Vezes o meu poder calorífico. Isso aqui é minha energia do meu e de qualquer elemento de biomassa, certo? Qualquer meu elemento de biomassa envolve a quantidade de massa que eu vou usar e o poder calorífico dele, né? Que é a energia que está atribuída quimicamente nele lá, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 10 elevado a sexta, certo? Quilogramas dia, porque é isso que gasto no dia, vezes 28.000, né?
quilojoule, quilograma. Quando eu multiplico, pessoal, ó, opa. Quando eu multiplico, ó, quilogramas que está aqui no numerador, eu tenho quilograma no denominador, eles se cancelam, né? Então, o que vai sobrar aí é quilojoule dia. Então, eu transformei essa unidade em energia, certo? Então, logo, a minha energia de entrada, ela vai ser exatamente igual a 28 vezes 10. Opa. Ver se dá para apagar isso aqui. Peraí. Ver se dá para apagar aqui. Não volta, não. Pois bem. Estou conseguindo voltar aqui no meu nome. Aqui seria 10 elevado a 9, tá certo? Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Perguntas? Ó, o que é que eu fiz? Eu estou transformando, né, essa quantidade de informação em energia de entrada, né? Então, logo vai ser massa vezes poder calorífico. Eu falei isso aqui, Gabriel? Não. Você pegou nessa parte ou não? Pronto. Aí o que é que acontece? Eu vou ter 10 elevado a sexta vezes 28 mil. Unidade de massa é quilograma dia. Unidade de energia é quilojoule por quilograma. Então, logo, nessa multiplicação, quilograma se cancela com quilograma, ficando quilojoule dia, certo? E aí o valor unitário aqui seria 28 vezes 10 a 9, certo? Que é a multiplicação entre 10 a sexta vezes 28 mil, né? Então, a unidade que vai ficar aqui, né, que é a unidade de energia, vai ficar quilojoule por dia, né? Que vai ser contido nos carvão que vai utilizar ali no dia, certo? Que seria a energia total atribuída quimicamente no carvão. Até aqui deu para entender, Gabriel? Certo? Porque você vai ter o seguinte, aqui num lado onde tem 28, né? Ó, eu tenho 3 zero, né? Então 3 zero é como se fosse 1000, né? Aqui é 28 vezes 1000, né? Então, pô, eu posso fazer isso, eu tenho que aumentar uma casa no expoente lá. Aí fica, pronto. Aí pode ser, isso é a mesma coisa, galera. Ou é 28 vezes 10 elevado a 9, ou 2,8 vezes 10 elevado a 10. Né? É a mesma coisa. Porque eu desloquei a vírgula, certo? É a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado. Até aqui, dúvidas? Vamos lá, vamos por etapas, né? Vamos quartejar aqui, né? Devagar, tá certo? Para todo mundo acompanhar. Pois bem, mas o seguinte, voltando aqui o slide anterior, né? Ele quer, galera, ele diz que a usina produz 2,8 kWh, né? E aí, como é que eu faço aqui, galera? Como é que eu vou fazer? Eu tenho algumas maneiras para solucionar isso, né? Tá vendo aqui que a minha energia de entrada ela tá em energia, né? Tá a unidade de energia por diária. E a outra minha unidade, ela tá a unidade de potência, certo? Então não dá para eu trabalhar o elemento, por isso que eu não divido 28 vezes 10 a nona por 2,8 lá. Não é dessa maneira, eu não divido por outro. Por quê? Porque as unidades são diferentes. Eu tenho que deixar tudo na mesma unidade. Até aqui dá para compreender? Então, ou eu transformo a unidade de potência em unidade de energia, ou eu transformo a unidade de energia em unidade de potência. Certo? Tem essas maneiras. Na aula anterior, eu mostrei para vocês e falei sobre isso que 1 kJ, hora,
Nessa transformação corresponde a 3.600 kJ. Quilowatts-hora corresponde a 3.600 kJ. Né? Por que é 3.600? Galera, porque é a unidade de tempo. Certo? O watt é a unidade. O que é o watt? É joule por tempo, né? Tempo em segundo, né? 1 hora em segundo. Então, por isso que é 3.600. Então, logo, nessa unidade, né, kilowatts, então tudo na mesma unidade, eu só vou transformar exatamente a minha energia de entrada em energia de potência. Então, fazendo essa transformação, né, que é exatamente dividir, né, eu vou dividir 28.000 elevado a 10, ou elevado a 9, quer dizer, dividido, né, por 3.600, certo? Tá feio, né? Aqui, usando o mouse é ruim aqui. Eu tô usando o mouse do notebook. Não tá legal, não. E eu não consigo voltar aqui porque eu tô usando o sistema do Linux. Pois bem, dividindo aqui, galera. Opa. Vai dar... Oi. De joule para watts, né? Kilowatts hora. Eu tô transformando. Por que eu tô dividindo? Vamos lá. Porque é o seguinte, ó. Pela unidade, vamos por isso que eu gosto de trabalhar com unidade. Aqui eu tenho kilojoule, certo? Ó, em cima, né, exatamente da energia aqui. E aí aqui o que é que eu tenho? Essa transformação é kilowatts hora, né, ó, kilowatts hora dividido por kilojoule. Então joule vai se cancelar com joule, por isso que é dividido, ó, porque é da unidade 3.600 e sobrando kilowatts hora, é o que sobra. Por isso que eu gosto de trabalhar com a unidade, porque dá para visualizar bem direitinho a unidade que vai sobrar. Né? Ali. Oi. Oi? Pois bem, então nessa divisão. Oi? Certo. Então nessa divisão, o pessoal vai dar aqui, né, nessa divisão de entrada, aqui vai dar 7, só, é porque eu já tinha feito aqui, certo? O cálculo. 7, dá 7,78, certo? 7,78 vezes 10 a sexta, né? Quilowatts hora, tá certo? A unidade aqui, ó, que sobrou pela divisão, quilowatts hora, ok? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Agora sim, eu posso dividir um com o outro, né? Fazer essa divisão, né? Porque aqui é a energia total, né? Dividido com a energia, né? Útil, né? Que foi produzida. Então, vai ficar energia útil com a energia total, certo? Deixa eu ver se tem mais espaço aqui. Eu vou fazer aqui, do lado aqui, certo? Fazer aqui do lado, eu acho que não vai atrapalhar, não. Então, fazendo aqui do lado, a minha eficiência vai ficar 2, né, 2,8. Espero que todo mundo esteja entendendo, tá certo? Qualquer coisa. 2,8. 10 elevado a 6. Qualquer coisa pergunta, viu, pessoal? Se não estiver entendendo. Dividido por 7. 10 elevado a sexta também, viu? Então, logo nessa divisão aqui vai dar, para ser mais exato, dá 35
0,3599, né? 0,3599. Então, vezes 100, arredondando, dá 36%, certo? Porque aqui, quando faz o ponto, ele puxa. Deu para entender, pessoal? Aí, pergunta, vamos lá. As dúvidas, né? Eu sei que não ficou legal a escrita, né? O mouse não me ajudou aqui. Certo? O mouse aqui do notebook, mas estamos aqui dispostos a tirar dúvidas. Mostrar a pergunta lá. Tô voltando aqui, só um minutinho. Pronto, essa era a pergunta, né? Qual seria a eficiência da usina, certo? Então, uma usina elétrica alimentada a carvão utiliza 10 elevado a sexta, né, quilograma de carvão por dia. O valor energético do carvão é de 28 kJ por quilograma. Isso quer dizer o quê? A cada quilo eu tenho essa quantidade de energia. A usina produz 2,8 vezes 10 a sexta kWh de eletricidade por dia, de energia elétrica. Ele quer saber qual a eficiência da usina em termos de energia elétrica, né? Ok? Se não tiver mais dúvida, eu vou continuar aqui, galera, que ainda tem aqui um conteúdo aqui para eu falar. 99. 3599, eu arredondei para 36. Certo? Dá 3599. Eu arredondei para 36. Não há problema. Certo? Vamos lá. Aí aqui, ó, a conservação de energia diz que o trabalho realizado é igual à entrada de energia menos o calor transferido para fora do sistema, né? Então, tem essa conservação, tem esses dados aqui que eu li, certo? E aí também você pode utilizar, né, calor como dado, né, de cálculo, certo? Isso aqui é exatamente a eficiência de Carnot, como o menino falou aí, o Pedro, né? Professor, acho que foi o Pedro, né? Não lembro quem é a pessoa. Professor, a melhor relação é de Carnot para relacionado com calor de melhor de Carnot. Então, a melhor eficiência calculada para dado de calor é de Carnot, que utiliza exatamente essa relação de calor. Calor de entrada menos calor de saída, dividido por calor de entrada, como é percentual, eficiência vezes 100, certo? É a melhor eficiência, é a relação de Carnot. Então, a partir da termodinâmica, a máquina mais eficiente, utiliza menos gasto de energia, é denominada a máquina de Carnot. Ok? Então, logo, a equação é essa. E aí, né, eu deixo aqui um dado para vocês fazerem, utilizando exatamente essa relação do cálculo de temperatura. Né? Então, vamos lá. Ó. Numa usina geradora de energia, a ciclo de vapor convencional, a temperatura de vapor que entra na turbina é de 540 graus Celsius. A temperatura do reservatório frio é água de resfriamento, né? No caso aí, 20 graus Celsius, a temperatura fria. Qual é a eficiência máxima possível dessa turbina e qual é a eficiência verdadeira da usina caso, né, ela só tenha 35%, né, comparado à eficiência efetiva, né? Ou qual é a eficiência efetiva comparado à usina de Carnot. Galera, só para deixar bem claro, quando a gente trabalha com temperatura, a gente trabalha com temperatura absoluta. O que é temperatura absoluta? É em Kelvin, né? Então, logo, é necessário você transformar essa unidade em Celsius em unidade em Kelvin. Então, como é essa transformação? Que é temperatura... Opa. Oi, oi, oi. Espera aí. Só mostrar aqui. Um minutinho. Temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius, certo? Mais 273,15, certo?
Dessa maneira, você transforma a temperatura em Celsius em temperatura em Kelvin. O que vale é a temperatura em Kelvin, que é a temperatura absoluta. Então, os cálculos aí, todo e qualquer cálculo relacionado com temperatura é temperatura absoluta. Certo? Vou deixar esse exercício, né, para vocês fazerem, né, uma atividade individual, um exercício individual, certo? De relacionar exatamente essa relação de temperatura e trazer também a relação da equação da eficiência máxima. A gente vai discutir essa questão na próxima aula, tá ok? Perguntas? Não, eu vou. Vai ter uma lista de exercícios, mas eu não vou colocar agora, né? Vai ter uma lista envolvendo exatamente esses princípios, certo? Pois não? Certo, certo. Tem que ser rápido, galera, que eu já tenho outra aula, 8 horas. Por isso que eu corri agora aqui. Só um minutinho, eu vou botar lá. Esse aqui? Opa. Aqui é 36%, viu? 2,8 vezes 10 a sexta, dividido por 7,78 vezes 10 a sexta. Pronto aqui? Então, deixa eu passar lá para pronto. Então, eu deixo esse exercício aqui de fixação, certo? Para vocês tentarem fazer. A gente vai discutir esse exercício na próxima aula. Lembrando que eu acredito que a gente não vai ter aula no sábado, porque o coordenador Eric vai marcar um encontro com vocês presencial lá no nosso curso, né? No nosso anexo, tá certo? Lá no SEAD. Eu não sei se ele entrou em contato, não sei, certo? Ficou de ter esse encontro agora, dia 28, que seria sábado. Oi. Pois é, normalmente eu estou me baseando no ano passado, né? Normalmente foi até quarta, né? Porque quinta-feira normalmente tem o que chama de Quinta Santa, que não é um feriado oficial, mas eu esqueci a palavra, peraí. Facultativa. Facultativa. Exatamente. E aí, quando é facultativa, normalmente não tem. Certo? Mas eu tô esperando sair a orientação da instituição, certo? Mas normalmente sai. No ano passado saiu, né? Ok? Pois bem, galera. Perguntas, dúvidas? Então pronto. Eu dou como encerrada a nossa aula de hoje, né? Então, acredito que só do próximo semana, mas qualquer coisa, viu? Estou no aguardo aqui do professor Eric, comunicar aí. Oi. Pronto, isso aqui é para transformar energia, o calor, né, em unidade de Celsius em unidade de Kelvin, né? Que é a energia absoluta, certo? Que é calor absoluto. Boa noite, pessoal. Até mais, viu? A chamada tá lá no sistema e 8 horas encerra, viu? Até mais, pessoal. Um abraço.